Jovem sobrevive a encontro impactante com sequestro. Revelações assustadoras em documentário. A televisão exibia um documentário inquietante, enquanto Sofia permanecia paralisada no sofá, os olhos grudados na tela. O tom sombrio da narrativa reverberava em seu peito, e cada palavra trazia de volta memórias que ela lutava para enterrar. Ela foi sequestrada por uma rede criminosa que atuava nas sombras. Narrava a voz grave do apresentador. Quase como se um fio invisível a ligasse ao passado, Sofia sentiu o coração acelerar. Cada cena, cada depoimento fazia seu estômago revirar. E então, em meio àquelas imagens, ela viu um rosto, um familiar, o sequestrador. O homem que havia tirado sua liberdade anos atrás, agora não apenas um pesadelo, mas uma figura real em discussões de crimes. As lembranças a atacaram com uma fúria inesperada. Era a mesma fisionomia, os olhos sombrios que a seguiam nas noites mal dormidas. A angústia voltou com força total, e Sofia sabia que tinha que entender tudo. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Por que ela foi escolhida? E seu pai, o respeitado investigador? Ele nunca mencionou nada. O aperto no peito aumentou com a dúvida. Determinação brotou dela como um chamuscado de esperança em meio ao desespero. Decidida, começou a investigar. Com cada pista encontrada, ficava mais evidente que o seu sequestro não foi um acaso. Alguém havia planejado aquilo, e o que mais fazia parte daquele plano? Os dias se tornaram uma espiral de nervosismo. Cada esquina parecia esconder um olhar ameaçador. Sofia sentia-se beite ao alvo, como se alguém estivesse sempre a vigiar seus passos. Ela não podia deixar paralisar. Forjou um plano. Começou a falar com vítimas, formulando uma teia de conexão entre todos eles. Mas o que parecia uma busca por respostas, logo se tornaria um jogo de gato e rato. Estranhos começaram a aparecer. Mensagens ameaçadoras invadiram seu celular. Uma sombra escura emergiu de seu passado. O que mais a chocava era não apenas a presença de seu sequestrador nas gravações, mas as sutilidades que ligavam seu pai e todo o caso. Como ele havia escapado de um detalhe tão crucial. Ao piar as triagens e as árvores genealógicas, um padrão obscuro começou a se revelar. Seria mesmo uma mera coincidência? Conforme as revelações surgiam, a paranoia se instalou. Ela se viu em uma encruzilhada. A liberdade de entender sua história ou a segurança de ficar em silêncio. A crescente insegurança e as ameaças se tornavam uma prisão em si. O que ela estava disposta a arriscar para descobrir a verdade? O culminar de todas essas interrogações a levava a uma pergunta mais profunda. O que realmente aconteceu na noite que a marcou para sempre? Sofia podia ver a resposta quase ao alcance das mãos. Mas a verdade viria a um custo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava paralisada, o coração disparado e as mãos trêmulas. As memórias a atormentavam novamente, e ela sabia que precisava entender a verdade por trás de seu sequestro. No entanto,
Enquanto se aprofundava em sua investigação, uma reviravolta intensa estava prestes a mudá-la para sempre. Uma mensagem apareceu em seu celular, repentina e perturbadora. "Eu sei onde você está." A frase a fez congelar. A tela do celular iluminou seu rosto pálido enquanto seus olhos arregalados analisavam o texto. O pânico a envolveu como um manto pesado. Ela hesitou, o dedo pairando sobre a tela, contemplando a ideia de responder. Mas, em um ataque de sanidade, resolveu ignorar, pelo menos por enquanto. Então, numa noite chuvosa, quando a paranoia a consumia, decidiu se encontrar com um grupo de apoio que havia descoberto. Elas eram todas vítimas de sequestros. Enquanto compartilhavam histórias, Sofia percebeu que havia um padrão se formando. Uma delas, Ana, mencionou uma sequência estranha de eventos em sua vida, similar a algumas peças que Sofia havia encontrado na sua própria história. Mas era o que Ana disse a seguir que fez o mundo de Sofia desmoronar. "Meu sequestrador, há algo nele que o lembra sua história. Espero que não seja o mesmo, mas claro, nossa cidade não tem muitos criminosos assim." A voz de Ana premia, mas Sofia não conseguia mais ver ou ouvir nada ao seu redor. Seu coração parecia ter parado. A conexão entre elas era mais do que coincidência. Era aterrorizante. Outra coisa que Sofia não esperava foi o olhar de compaixão que Ana teve ao mencioná-la. Quase poderia jurar que Ana a reconhecia. Como um flash, a verdade a atingiu. Sofia lembrou-se da noite fatídica. Detalhes surgiram em sua mente como fogos de artifício. O olhar do sequestrador, o toque, as palavras. Seja pela neblina da memória ou pela emoção sufocante. Ela se lembrou de um nome que soou como um eco distante. Gabriel. Era possível? Poderia esse ser o mesmo homem que a havia sequestrado? Naquele momento, a conexão entre Ana e ela começou a girar de forma insana. Sofria não apenas pelo que aconteceu, mas por saber que a figura sombria que tinha em mente era real. E o pior, Ana parecia saber mais do que estava dizendo. "Você se lembra do seu sequestrador?" Sofia perguntou, a voz quase um sussurro. "Lembro de tudo, mas não sou a única. Nós temos algo em comum, Sofia. A conexão é mais profunda do que você imagina." Ana estava pálida, mas não havia dúvida de que a verdade estava perto. O que mais poderia esconder? Naquele momento, o tom do encontro mudou. O que era para ser um desabafo tornou-se uma armadilha. Ao sair do encontro, Sofia foi seguida. Um homem de capuz, figuras sinistras, se moviam entre as sombras, observando-a. O aperto no peito voltou, e a sede de resposta se misturou ao medo. O que ela havia desencadeado? Uma temida descoberta sobre seu passado, mas agora tudo estava interligado. Seu sequestrador, a conexão com Ana. E algo mais. Acelerando os passos, sentiu a respiração pesada. Uma sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas o destino tinha outros planos. Quando virou em uma esquina, a escuridão engoliu seu mundo. Uma batida violenta a paralisou. O homem de capuz a havia alcançado. "Você não deveria ter investigado", sussurrou. E tudo ao seu redor escureceu. A escuridão a abraçou, e o único pensamento que ecoava em sua mente era: e se a verdade for mais aterrorizante do que ela já tinha enfrentado? A escuridão a abraçou, trazendo consigo a sensação de um pesadelo profundo. O homem de capuz a segurou firmemente pelo braço. O cheiro de chuva e terra molhada envolveu o ar, misturando-se com o medo que pulsava em suas veias. O coração de Sofia batia descontroladamente. "Você não deveria ter investigado." O sussurro dele era suave como um veneno. Ela tentou se soltar, mas a pressão era inegável. "O que você quer?"
Sua voz, um misto de desespero e desafio, ecoou. Mas toda a coragem que tentou reunir desmoronou ao ver um brilho metálico nos dedos dele, uma lâmina que reflete a luz escassa da rua. Você deve entender, Sofia. O que você está buscando não é só um sequestro. É muito maior. Ele aproximou a faca do seu rosto. O medo disparou em sua mente, como um filme em câmera lenta. Mas então, uma explosão de luz. Um carro passou. Suas luzes ofuscantes iluminaram a cena. O homem hesitou. O foco mudou. Sofia aproveitou a oportunidade e se desvencilhou, correndo sem olhar para trás. As pernas pareciam não obedecer. O ar estava pesado e frio. O que ele quis dizer? O que havia de tão grande por trás de seu sequestro? Ela se escondeu atrás de um muro, o coração martelando, a respiração desenfreada. Olhando para o chão, ela viu algo. Uma pequena prova, um recorte de jornal. Rede criminosa exposta. Ligações com figuras de autoridade. Ela reconheceu a reportagem, a história que seu pai tinha seguido. Naquele momento, uma ideia aterrorizante passou por sua mente. Se havia uma conexão entre seu passado e esse sujeito, talvez não estivesse somente ligada ao sequestro. A vida de seu pai, ele poderia ter se envolvido mais do que ela imaginava. A revelação fez seu estômago se revirar. Mas o choque não parou por aí. Um grito ecoou na distância. Sofia! Era a voz de Ana. O pânico aumentou. O que Ana estava fazendo lá? O que mais ela sabia? Um movimento na esquina fez Sofia parar. Era Ana, pálida e assustada. Você precisa ir! Eles estão por perto! A urgência na voz dela fez o coração de Sofia parar. Mas antes que pudesse responder, o homem de capuz apareceu novamente, cercado por sombras que se moviam como serpentes. Você acha que está sozinha nessa? Todos estão conectados. E você, Sofia, você vai descobrir, de um jeito ou de outro. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ana se colocou à frente de Sofia. Não, vá, eu cuido dele. As palavras dela cortaram o ar, e quanto mais Sofia hesitava, mais ela sentia uma força sugando sua coragem. Antes que pudesse pensar, Ana disparou em direção ao homem de capuz. Um grito estridente a seguiu na escuridão, enquanto elementos do passado começavam a se misturar e a história se tornava imprevisível. O mundo parecia desmoronar. Sua amiga arriscou a vida para protegê-la, e agora Sofia se viu diante de um abismo. A conexão entre os eventos se tornava ainda mais obscura. Ana sabia mais do que parecia. O que estava escondido sob camadas de silêncio? E se a verdade não fosse apenas sobre Sofia, mas sobre todos que estavam envolvidos? Sofia recuou, os olhos fixos no palco da luta, a adrenalina bombando. A verdade estava ali, quase ao alcance, mas havia sombras muito mais profundas a serem reveladas. Com o coração acelerado, decidiu que não podia ficar parada. A vida de Ana, o mistério do passado, o homem de capuz, tudo parecia interligado. Eu não vou deixar você, gritou Sofia, fazendo um movimento decidido. Mas o que realmente estava prestes a se desenrolar não era apenas uma batalha entre elas e a escuridão, mas uma jornada que desafiaria tudo o que já souberam. Assumindo sua coragem, ela avançou. O que o destino reserva? E a que preço? A pergunta ecoou em seu coração, enquanto as sombras se aproximavam, preparando o palco para a revelação devastadora que mudaria tudo. O que mais estava por vir? O mundo parecia desmoronar. Sua amiga arriscou a vida para protegê-la, e agora Sofia se viu diante de um abismo. A conexão entre os eventos se tornava ainda mais obscura.
Ana sabia mais do que parecia. O que estava escondido sob camadas de silêncio? E se a verdade não fosse apenas sobre Sofia, mas sobre todos que estavam envolvidos? Sofia recuou, os olhos fixos no palco da luta, a adrenalina bombando. Decidida a agir, avançou. Ana, cuidado! A voz dela ecoou, mas o som de seus próprios batimentos cardíacos quase a impediu de ouvir. O homem de capuz desviou o olhar para ela, como se a presença de Sofia fosse uma interrupção em seus planos. "O que você fez, Ana?" gritou, sem conseguir conter a raiva e o medo. Mas Ana não tinha tempo a perder. Num movimento ágil, a amiga se virou e enfrentou o homem misterioso. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir." E aí, o que aconteceu em seguida foi tão rápido que ficou gravado na mente de Sofia como um pesadelo. O homem de capuz puxou Ana para perto e, com um movimento brusco, levantou a faca. Mas, em vez de atacar, desacelerou. O rosto de Ana começou a se transformar. Suas feições escureceram e uma expressão vil tomou conta dela. "Ana!" O coração de Sofia disparou. "O que está acontecendo?" Ana riu de forma baixa, quase desumana. "Você nunca entendeu, Sofia. Você realmente pensou que isso era sobre o que aconteceu com você? Não, é muito mais profundo." O queixo de Sofia caiu em choque. O mundo ao redor começou a girar. Você foi parte disso o tempo todo, não foi?" A voz dela estava embargada, cada sílaba uma luta. "Você sabia o que estava acontecendo." Mas Ana só sorriu. Aquele sorriso que antes parecia gentil, agora era uma máscara de traição. "Você deveria ter ficado longe", ela sussurrou de maneira obscura. "Nós sempre estivemos unidas nesse círculo, você e eu. E agora você vai se juntar ao nosso legado." O queixo de Ana se elevou, como se ela estivesse compartilhando um segredo sombrio que nunca deveria ter sido revelado. Sofia sentiu um tremor percorrer todo o seu corpo. "Legado? Do que você está falando? Por que você está fazendo isso?" As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Não só de medo, mas de desgosto e desilusão. Ana respirou profundamente, como se estivesse se preparando para um discurso horrível. "Seu pai, ele nunca foi o homem que você pensa que era. Ele estava envolvido em algo que ultrapassava o legal. E você? Você é uma peça importante nesse jogo que ainda não compreende." O vazio tomou conta de Sofia. O homem de capuz a observava, como se a luta estivesse apenas começando. Ele tinha um brilho nos olhos que lembrava um predador prestes a atacar. "Se você quer saber a verdade, deve olhar mais de perto", Ana continuou. "Nós somos a continuidade de uma tradição que busca poder. E você tem que decidir se vai fazer parte disso ou não." O amor que Sofia tinha por Ana agora se transformara em repulsa. Como se estivesse quebrando uma conexão invisível. Sofia balançou a cabeça. "Não, isso não pode ser verdade. Preciso de respostas. Não posso acreditar que tudo isso foi orquestrado." A campainha de um celular ecoou na escuridão, um som ensurdecedor, e todos se viraram para o homem de capuz. Ele rapidamente pegou o aparelho e olhou para a tela. "É hora, a verdade vai vir à tona." Com um gesto rápido, ele aproximou o celular do rosto de Ana, e as luzes dispararam. E foi nesse momento, em meio à luz tremeluzente, que Sofia viu algo que fez seu coração quase parar. Uma foto no celular. Era uma imagem de sua família, mas com uma data antiga marcada e uma anotações obscuras. "Os laços são mais profundos do que você imagina, Sofia." A luz se apagou e, de repente, tudo se transformou em caos. As sombras dançavam ao redor, e gritos ecoaram na noite.
A pergunta ressoou ferozmente em sua mente. O que mais estava por vir? Principalmente, quão profunda era a conexão entre eles. Uma sombra de dúvida repousava sobre a verdade, e antes que pudesse pensar em um próximo movimento, tudo desapareceu na escuridão. O mundo parecia desmoronar. Sua amiga arriscou a vida para protegê-la, e agora Sofia se viu diante de um abismo. A conexão entre os eventos se tornava ainda mais obscura. Ana sabia mais do que parecia. O que estava escondido sob camadas de silêncio? E se a verdade não fosse apenas sobre Sofia, mas sobre todos que estavam envolvidos? Sofia recuou, os olhos fixos no palco da luta, a adrenalina bombando. Decidida a agir, avançou. Ana, cuidado! A voz dela ecoou, mas o som de seus próprios batimentos cardíacos quase a impediu de ouvir. O homem de capuz desviou o olhar para ela, como se a presença de Sofia fosse uma interrupção em seus planos. "O que você fez, Ana?" gritou, sem conseguir conter a raiva e o medo. Mas Ana não tinha tempo a perder. Num movimento ágil, a amiga se virou e enfrentou o homem misterioso. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir." E aí, o que aconteceu em seguida foi tão rápido que ficou gravado na mente de Sofia como um pesadelo. O homem de capuz puxou Ana para perto e, com um movimento brusco, levantou a faca. Mas em vez de atacar, desacelerou. O rosto de Ana começou a se transformar. Suas feições escureceram e uma expressão vil tomou conta dela. "Ana?" O coração de Sofia disparou. "O que está acontecendo?" Ana riu de forma baixa, quase desumana. "Você nunca entendeu, Sofia. Você realmente pensou que isso era sobre o que aconteceu com você? Não, é muito mais profundo." O queixo de Sofia caiu em choque. O mundo ao redor começou a girar. Você foi parte disso o tempo todo, não foi?" A voz dela estava embargada, cada sílaba uma luta. "Você sabia o que estava acontecendo." Mas Ana só sorriu. Aquele sorriso que antes parecia gentil, agora era uma máscara de traição. "Você deveria ter ficado longe." Ela sussurrou de maneira obscura. "Nós sempre estivemos unidas nesse círculo, você e eu. E agora você vai se juntar ao nosso legado." O queixo de Ana se elevou, como se estivesse compartilhando um segredo sombrio que nunca deveria ter sido revelado. Sofia sentiu um tremor percorrer todo o seu corpo, como se estivesse quebrando uma conexão invisível. Sofia balançou a cabeça. "Não, isso não pode ser verdade. Preciso de respostas. Não posso acreditar que tudo isso foi orquestrado." A campainha de um celular ecoou na escuridão, um som ensurdecedor, e todos se viraram para o homem de capuz. Ele rapidamente pegou o aparelho e olhou para a tela. "É hora, a verdade vai vir à tona." Com um gesto rápido, ele aproximou o celular do rosto de Ana, e as luzes dispararam. E foi nesse momento, em meio à luz tremeluzente, que Sofia viu algo que fez seu coração quase parar. Uma foto no celular. Era uma imagem de sua família, mas com uma data antiga marcada e uma anotação obscura. "Os laços são mais profundos do que você imagina, Sofia." Uma sensação de desespero tomou conta dela, como se todas as peças do quebra-cabeça girassem fora de controle. A voz de Ana ecoava na sua mente. "Você é uma peça importante nesse jogo que ainda não compreende." O olhar do homem de capuz se iluminou com uma satisfação diabólica. Então, num movimento inesperado, ele se virou, deixando Ana sem proteção. O braço dela se ergueu involuntariamente, como se estivesse em busca de algo em sua própria identidade. Foi nesse instante que tudo mudou novamente. Um estrondo ensurdecedor ecoou. A rua explodiu,
em uma lufada de fumaça e detritos. O chão tremia sob seus pés. A luz da explosão iluminou as sombras. Sofia foi jogada para trás, uma onda de força a empurrando. No caos, tudo se tornava uma mancha indistinta de gritos e fumaça. O homem de capuz desapareceu na confusão, sua figura engolida pela escuridão e pelo pânico. Quando o mundo começou a se recompor, o som estava mais distante, como se um holograma estivesse desvanecendo no ar. Quando os olhos de Sofia se ajustaram, uma figura familiar apareceu. Seu pai. Ele estava ali, mas não era o homem que ela se lembrava. Seu semblante estava marcado por um horror que nunca havia visto antes. Sofia! Ele gritou, a voz rasgada e angustiada. Você precisa ir. Não pergunte, apenas vá. Sofia sentiu-se paralisada. O que ele estava fazendo ali? Pai, o que está acontecendo? Mas ele a ignorou, avançando em direção a Ana, que tentava se levantar entre os escombros. Você sabia, não sabia? A pergunta dela estava carregada de dor. Você sabia todas as verdades e nunca me contou. E assim, em meio ao caos, mais uma vez tudo mudou. Sofria, não apenas pela luta, mas pela possibilidade de que, se o próprio pai estivesse tão envolvido na escuridão quanto todos à sua volta. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira horrenda, e o que antes parecia uma simples busca por respostas, agora era um labirinto de traições e segredos. A confusão em sua mente tornou-se insuportável e não teve tempo de processar tudo antes que ele atirasse um olhar de raiva e desespero para Ana, gritando a algo que não compreendeu. Você não é minha única filha. Há mais, muitas mais. Você nunca soube. As palavras cortaram como faca, e nesse momento Sofia soube que nenhum deles estava realmente salvo. A verdadeira batalha começava agora. A conexão estava armada. O que mais estava por vir? O que mais seu pai tinha escondido? A verdade parecia mais assustadora que o próprio sequestro, e a pergunta reverberava em sua mente. Havia ainda tempo de sair desse jogo mortal? O mundo parecia desmoronar. Sua amiga arriscou a vida para protegê-la, e agora Sofia se viu diante de um abismo. A conexão entre os eventos se tornava ainda mais obscura. Ana sabia mais do que parecia. O que estava escondido sob camadas de silêncio? E se a verdade não fosse apenas sobre Sofia, mas sobre todos que estavam envolvidos? Sofia recuou, os olhos fixos no palco da luta, a adrenalina bombando. Decidida a agir, avançou. Ana, cuidado! A voz dela ecoou, mas o som de seus próprios batimentos cardíacos quase a impediu de ouvir. O homem de capuz desviou o olhar para ela, como se a presença de Sofia fosse uma interrupção em seus planos. O que você quer? Fez, Ana! Gritou, sem conseguir conter a raiva e o medo. Mas Ana não tinha tempo a perder. Num movimento ágil, a amiga se virou e enfrentou o homem misterioso. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. E aí, o que aconteceu em seguida foi tão rápido que ficou gravado na mente de Sofia como um pesadelo. O homem de capuz puxou Ana para perto e, com um movimento brusco, levantou a faca, mas em vez de atacar, desacelerou. O rosto de Ana começou a se transformar. Suas feições escureceram e uma expressão vil tomou conta dela. Ana? O coração de Sofia disparou. O que está acontecendo? Riu de forma baixa, quase desumana. Você nunca entendeu, Sofia. Você realmente pensou que isso era sobre o que aconteceu com você? Não. Não. É muito mais profundo. O queixo de Sofia caiu em choque. O mundo ao redor começou a girar. Você? Você foi parte disso o tempo todo, não foi? A voz dela estava embargada. Cada sílaba uma luta. Você sabia o que estava acontecendo. Mas Ana só sorriu.
Aquele sorriso que antes parecia gentil, agora era uma máscara de traição. Você deveria ter ficado longe, ela sussurrou de maneira obscura. Nós sempre estivemos unidas nesse círculo, você e eu, e agora você vai se juntar ao nosso legado. O queixo de Ana se elevou, como se estivesse compartilhando um segredo sombrio que nunca deveria ter sido revelado. Sofia sentiu um tremor percorrer todo o seu corpo, como se estivesse quebrando uma conexão invisível. Sofia balançou a cabeça. Não, isso não pode ser verdade. Preciso de respostas. Não posso acreditar que tudo isso foi orquestrado. A campainha de um celular ecoou na escuridão, um som ensurdecedor, e todos se viraram para o homem de capuz. Ele rapidamente pegou o aparelho e olhou para a tela. É hora. A verdade vai vir à tona. Com um gesto rápido, ele aproximou o celular do rosto de Ana, e as luzes dispararam. E foi nesse momento, em meio à luz tremeluzente, que Sofia viu algo que fez seu coração quase parar. Uma foto no celular. Era uma imagem de sua família, mas com uma data antiga marcada e uma anotação obscura. Os laços são mais profundos do que você imagina, Sofia. Uma sensação de desespero tomou conta dela, como se todas as peças do quebra-cabeça girassem fora de controle. A voz de Ana ecoava na sua mente. Você é uma peça importante nesse jogo que ainda não compreende. O olhar do homem de capuz se iluminou com uma satisfação diabólica. Então, num movimento inesperado, ele se virou, deixando Ana sem proteção. O braço dela se ergueu involuntariamente, como se estivesse em busca de algo em sua própria identidade. Foi nesse instante que tudo mudou novamente. Um estrondo ensurdecedor ecoou. A rua explodiu em uma lufada de fumaça e detritos. O chão tremia sob seus pés. A luz da explosão iluminou as sombras. Sofia foi jogada para trás, uma onda de força a empurrando. No caos, tudo se tornava uma mancha indistinta de gritos e fumaça. O homem de capuz desapareceu na confusão, sua figura engolida pela escuridão e pelo pânico. Quando o mundo começou a se recompor, a figura familiar de seu pai apareceu. Ele estava ali, mas não era o homem que ela se lembrava. Seu semblante estava marcado por um horror que nunca havia visto antes. Sofia! Ele gritou, a voz rasgada e angustiada. Você precisa ir! Não pergunte! Apenas vá! Sofia sentiu-se paralisada. O que ele estava fazendo ali? Pai, o que está acontecendo? Mas ele a ignorou, avançando em direção a Ana, que tentava se levantar entre os escombros. Você sabia? Não sabia? A pergunta dela estava carregada de dor. Você sabia todas as verdades e nunca me contou. E assim, em meio ao caos, mais uma vez, tudo mudou. Sofria, não apenas pela luta, mas pela possibilidade de que seu próprio pai estivesse tão envolvido na escuridão quanto todos à sua volta. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira horrenda, e o que antes parecia uma simples busca por respostas, agora era um labirinto de traições e segredos. A confusão em sua mente tornou-se insuportável, e não teve tempo de processar tudo antes que ele atirasse um olhar de raiva e desespero para Ana, gritando algo que não compreendeu. Você não é minha única filha. Há mais, muitas mais. Você nunca soube. As palavras cortaram como faca. Nesse instante, o céu parecia se abrir em uma explosão de raios e trovões, como se o universo estivesse em sintonia com a revelação. O queixo de Sofia caiu. O que significava aquilo? Como assim, outra filha? A verdade a atingiu como um soco no estômago.
Havia mais segredos, mais sombras. Poderia existir outra Sofia em algum lugar? O que isso significava para sua identidade, para sua luta? E nesse momento, a ira e a dor se misturaram. Ana olhou para Sofia, e o desespero nos olhos dela fez o sangue de Sofia ferver. O homem de capuz desapareceu, mas seu riso parecia ecoar na escuridão. Sobre o que mais você vive presa, Sofia? A ameaça pairava no ar, e a confusão só aumentava. Com o coração batendo forte no peito, Sofia fez um movimento em direção a Ana. Mas a amiga já estava mudando. O que realmente estava acontecendo? O que mais estava por vir? A luta não havia acabado. Na verdade, estava apenas começando. O mundo parecia desmoronar. Sua amiga arriscou a vida para protegê-la. E agora, Sofia se viu diante de um abismo. A conexão entre os eventos se tornava ainda mais obscura. Ana sabia mais do que parecia. O que estava escondido sob camadas de silêncio. E se a verdade não fosse apenas sobre Sofia, mas sobre todos que estavam envolvidos. Sofia recuou, os olhos fixos no palco da luta, a adrenalina bombando. Decidida a agir, avançou. Ana, cuidado! A voz dela ecoou, mas o som de seus próprios batimentos cardíacos quase a impediu de ouvir. O homem de capuz desviou o olhar para ela, como se a presença de Sofia fosse uma interrupção em seus planos. "O que você fez, Ana?" gritou, sem conseguir conter a raiva e o medo. Mas Ana não tinha tempo a perder. Num movimento ágil, a amiga se virou e enfrentou o homem misterioso. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir." E aí, o que aconteceu em seguida foi tão rápido que ficou gravado na mente de Sofia como um pesadelo. O homem de capuz puxou Ana para perto e, com um movimento brusco, levantou a faca. Mas, em vez de atacar, desacelerou. O rosto de Ana começou a se transformar. Suas feições escureceram e uma expressão vil tomou conta dela. "Ana?" O coração de Sofia disparou. "O que está acontecendo?" Ana riu de forma baixa, quase desumana. "Você nunca entendeu, Sofia. Você realmente pensou que isso era sobre o que aconteceu com você? Não. É muito mais profundo." O queixo de Sofia caiu em choque. O mundo ao seu redor começou a girar. Você foi parte disso o tempo todo, não foi?" A voz dela estava embargada, cada sílaba uma luta. Você sabia o que estava acontecendo. Mas Ana só sorriu. Aquele sorriso que antes parecia gentil, agora era uma máscara de traição. "Você deveria ter ficado longe." Ela sussurrou de maneira obscura. "Nós sempre estivemos unidas nesse círculo, você e eu. E agora você vai se juntar ao nosso legado." O queixo de Ana se elevou, como se estivesse compartilhando um segredo sombrio que nunca deveria ter sido revelado. Sofia sentiu um tremor percorrer todo o seu corpo. Como se estivesse quebrando uma conexão invisível, Sofia balançou a cabeça. "Não, isso não pode ser verdade. Preciso de respostas. Não posso acreditar que tudo isso foi orquestrado." A campainha de um celular ecoou na escuridão. Um som ensurdecedor. E todos se viraram para o homem de capuz. Ele rapidamente pegou o aparelho e olhou para a tela. "É hora. A verdade vai vir à tona." Com um gesto rápido, ele aproximou o celular do rosto de Ana, e as luzes dispararam. E foi nesse momento, em meio à luz tremulante, que Sofia viu algo que fez seu coração quase parar. Uma foto no celular. Era uma imagem de sua família, mas com uma data antiga marcada e uma anotação obscura. "Os laços são mais profundos do que você imagina, Sofia." Uma sensação de desespero tomou conta dela, como se todas as peças do quebra-cabeça girassem fora de controle. A voz de Ana ecoava na sua mente.
Você é uma peça importante nesse jogo que ainda não compreende. O olhar do homem de capuz se iluminou com uma satisfação diabólica. Então, num movimento inesperado, ele se virou, deixando Ana sem proteção. O braço dela se ergueu involuntariamente, como se estivesse em busca de algo em sua própria identidade. Foi nesse instante que tudo mudou novamente. Um estrondo ensurdecedor ecoou. A rua explodiu em uma lufada de fumaça e detritos. O chão tremia sob seus pés. A luz da explosão iluminou as sombras. Sofia foi jogada para trás, uma onda de força a empurrando. No caos, tudo se tornava uma mancha indistinta de gritos e fumaça. O homem de capuz desapareceu na confusão, sua figura engolida pela escuridão e pelo pânico. Quando o mundo começou a se recompor, a figura familiar de seu pai apareceu. Ele estava ali, mas não era o homem que ela se lembrava. Seu semblante estava marcado por um horror que nunca havia visto antes. "Sofia!" ele gritou a voz rasgada e angustiada. "Você precisa ir! Não pergunte! Apenas vá!" Sofia sentiu-se paralisada. O que ele estava fazendo ali? "Pai, o que está acontecendo?" Mas ele a ignorou, avançando em direção a Ana, que tentava se levantar entre os escombros. "Você sabia, não sabia?" A pergunta dela estava carregada de dor. "Você sabia todas as verdades e nunca me contou." E assim, em meio ao caos, mais uma vez tudo mudou. Sofria, não apenas pela luta, mas pela possibilidade de que seu próprio pai estivesse tão envolvido na escuridão quanto todos à sua volta. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira horrenda, e o que antes parecia uma simples busca por respostas, agora era um labirinto de traições e segredos. A confusão em sua mente tornou-se insuportável. Antes que ela pudesse entender todas as revelações, uma nova onda de caos tomou conta da cena. Um grupo de homens armados apareceu, saindo das sombras, como uma tempestade prestes a se abater. Cada um deles carregava uma marca, uma tatuagem que Sofia reconheceu de imediato, a mesma do homem que a sequestrou anos atrás. "Fiquem onde estão!" Um deles gritou, e o eco reverberou pela noite. A respiração de Sofia ficou presa na garganta. O olhar de seu pai, uma mistura de raiva e desespero, encontrou dela. "Corra, Sofia!" ele berrou. Mas a cena à sua frente era uma sinfonia de terror. Ana, paralisada, parecia aninhada em um segredo que agora explode na luz da ação. O líder dos homens armados se adiantou. O olhar maligno fixo em Sofia. "Então você é a filha do investigador. Que interessante. Agora, você pode nos ajudar a completar o que seu pai começou." Sofia gelou. O que ele queria dizer? O pânico a invadiu, e o mundo ao redor começou a girar uma vez mais. O que você sabe sobre mim?" A voz dela estava premida, mas uma nova força começava a brotar dentro dela. A necessidade de defender seu próprio espaço. E no instante seguinte, enquanto os homens se aproximavam, a verdadeira bombástica revelação estourou, tanto quanto os tiros disparados. "Acha que a Ana está do seu lado? Ela mentiu sobre tudo. Ela sempre foi uma delas." As palavras desceram como veneno. Sofia olhou para Ana, com a mente começando a se despedaçar. Os olhos que antes lhe traziam conforto agora eram uma máscara de manipulação e segredos. Como se em câmera lenta o riso baixo de Ana ecoou nas sombras. "Você nunca pertenceu a este mundo, Sofia. Mas pode pertencer, se ela..." E com um movimento rápido, Ana fez um gesto para que os homens a seguissem. Não, não pode ser. O universo dela estava desmoronando. A pergunta final ecoou em sua mente, enquanto os homens se preparavam para a ação.
O que mais estava por vir? E, principalmente, quão profunda era a traição que estava prestes a se revelar. Sofia ainda estava em choque. As palavras que saíram da boca de Ana a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer, Ana? O que nós fazemos aqui? Olhando para o homem de capuz, as certezas começaram a desmoronar. O vazio dentro dela parecia engolir o mundo ao redor. A pressão estava insuportável. Os homens armados avançaram, e os olhos do líder estavam fixos em Sofia. Ele sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que fazia seu corpo inteiro tremer. Você não sabe? O legado está vivo, e você faz parte dele. O peso das palavras a atingiu. O que ela nunca soube. A conexão que tinha com tudo isso era um abismo. E em um ínfimo instante, tudo mudou. Uma explosão de luz aconteceu do lado de fora, seguida por um estrondo ensurdecedor. O chão vibrou e uma onda de ar quente assoprava seu rosto. As sombras se agitaram como se tudo ao redor estivesse sob ataque. Sofia mal teve tempo de processar que uma nova dimensão da realidade estava se abrindo. Uma mulher surgiu, envolta em fumaça, com uma máscara no rosto. Os homens armados a encararam, confusos. A mulher, ela tinha a postura firme e um olhar que transmitia uma onda de poder. Um brilho que antes não estavam esperando. Saia do caminho! A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Sofia ficou paralisada, e entre a confusão, uma revelação a atingiu. A mulher parecia estranhamente familiar. Ana, o que está acontecendo? Quem é ela? Sofia não podia acreditar. O que estava acontecendo em sua vida? O ritmo frenético do coração dela ressoava em cada parte do corpo. Ana estava tão assustada quanto um tegral. E com a mão estendida para a mulher, ela apenas murmurou: Não, não pode ser. A mulher tirou a máscara e o semblante de Sofia escureceu. Era sua mãe, uma figura que ela acreditou estar perdida para sempre. Mãe? O tempo parecia parar. Por que estava ali? Será que essas conexões não eram só sombras? O homem de capuz, agora nervoso, ergueu a faca que ainda reluzia nas mãos. Você não deveria ter voltado. Nós não tínhamos terminado. Mãe, o que está acontecendo? O desespero era palpável na voz de Sofia. O dia, a noite. Tudo havia mudado tanto que agora era difícil acreditar que tudo isso era mesmo real. Você precisa saber a verdade. Eu escondi essa vida por muito tempo, e não foi só para te proteger. Ela começou. Seu olhar estava fixo no homem de capuz. Eles sempre estiveram atrás de nós, do legado, do que você carrega. A expressão dele escureceu, e o clima mudou abruptamente. Você sabe o que ela está dizendo, não sabe? Isso não é sobre você, Sofia. É sobre nós. Ele se virou para a mãe dela, e as engrenagens de um jogo muito maior começaram a se mover. Você fez um ralo em tudo isso por muito tempo, mas a hora da verdade chegou. Não há como escapar. A tensão era palpável. Sofia sentia como se estivesse em um filme de ação, e cada segundo contava. Quem era realmente sua mãe? Que legado era esse? As revelações estavam tão próximas, e ao mesmo tempo inacessíveis. O que realmente estava acontecendo naquele instante, e como tudo estava interconectado. As perguntas se multiplicavam, enquanto o mundo ao redor deles pareciam girar em um caos absoluto. Antes que pudesse contemplar outra coisa, a mulher olhou para Sofia. Você tem que decidir. Você vai ficar vivendo na sombra ou vai encarar essa verdade? O caos que você presencia faz parte da sua herança. O que você escolher, não existe retorno. A batalha é sua. E naquele momento, no calor intenso da revelação,
Sofia percebeu que a vida que pensava que conhecia estava prestes a ser destruída, e que nada disso era uma história de sequestro. Era algo muito mais profundo. Um grito ecoou ao fundo. Os homens armados dispararam, e a mulher se colocou na frente de Sofia, pronta para protegê-la. A linha entre amigo e inimigo estava tão tênue que Sofia não sabia mais em quem confiar. A mente trabalhou a 1000 por hora. A verdade estava bem na sua frente. Mas o preço seria a perda de tudo que acreditava. E a pergunta reverberava: até onde ela iria para desvendar essa selva de segredos? O tom da escrita deve ser simples, direto e emocional, como se a história estivesse sendo contada por um amigo em uma conversa informal. Use palavras fáceis, frases curtas e um ritmo leve, quase como fala. Evite palavras difíceis, estruturas complicadas ou linguagem literária. A narrativa deve prender a atenção com imagens claras, sentimentos universais e uma linguagem acessível. Nada de finais fechados. Termine o capítulo com um mistério ou dúvida, deixando o leitor curioso para saber o que vem a seguir. O tom da escrita deve permanecer fiel à narrativa original, usando o português comum e referências que sejam familiares aos falantes da língua portuguesa em diferentes regiões. Naquele momento, tudo começou a entrar em colapso. O olhar de Sofia estava fixo na mulher que há muito acreditara ter perdido. Ela mal conseguia processar que sua mãe estava ali, de pé, a poucos passos dela, entre a fumaça e o caos. A adrenalina nas veias parecia congelar o tempo. Mas a tensão não pôde durar. O homem de capuz, com um desprezo letal nos olhos, avançou. "Você não pode proteger ela, sua traidora!" gritou, ameaçando com a faca. O clima estava carregado. O que estava para acontecer parecia grotesco e inevitável. Sofia sentiu um aperto no coração. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a situação estava se tornando mortal. A mãe de Sofia subiu uma das mãos, firmemente, como se uma barreira invisível estivesse se formando. "Se você fizer qualquer coisa, eu não vou hesitar." Sua voz era forte, mas o tremor em seu olhar denunciava uma fragilidade escondida. Sofia nunca havia visto aquela força, aquela determinação. E, ao mesmo tempo, a imagem dela despertava um novo tipo de medo. "Você sempre me enganou." A raiva de Sofia explodiu. "Por que você voltou? Para nos colocar em perigo novamente?" O peso da traição a sufocava, e toda a confiança que tinha, de repente pairava em uma corda bamba. "Você não entende." A mulher respondeu, a voz quase aflita. "Eu estou aqui para te proteger." Mas suas palavras eram encurtadas pela urgência do perigo. O homem de capuz soltou uma risada sombria, como se aquilo fosse uma piada. "Proteger? Você realmente acha que pode salvar sua filha, Ana?" Ele olhou diretamente para Sofia, o sorriso transformando-se em uma expressão de desprezo. "Sabia que ela está tão conectada a nós quanto você? A linha de sangue é mais forte do que você imagina." O golpe em Sofia foi como uma descarga elétrica. Ela piscou, lutando para compreender o que ele realmente estava insinuando. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela tremia. Em sua mente, uma tempestade de perguntas começou a se formar. "O que você está escondendo de mim?" "Na realidade, você sempre foi uma peça importante em tudo isso. Sua mãe teve que se esconder por sua causa." Ele continuou, sussurrando a verdade com um tom cruel. "O que está prestes a acontecer não é apenas um confronto. É a concretização de um legado." Uma onda de horror a tomou de assalto. O que ele estava tentando dizer desviava tudo o que ela achava que sabia.
As palavras ficaram presas na garganta de Sofia. Uma revelação estava prestes a surgir, e quando a figura da mãe começava a se desvanecer, a adrenalina cresceu. Sem aviso, o chão tremeu sob seus pés, e a porta destas revelações batendo se abriu, como um portal para um futuro incerto. De repente, outra explosão aconteceu. Alguém gritou. Uma série de disparos soou, transformando o ar em frenesi. A confusão tomou conta da cena. Homens armados começaram a surgir, novamente, invadindo o espaço como sombras jogadas no chão. Em meio ao caos, a mãe de Sofia gritou: "Vá, Sofia, corra!" Mas a decisão não era simples. Olhando para sua mãe, a conexão entre elas parecia estar se desintegrando. E foi nesse momento que uma pessoa desconhecida surgiu atrás da mulher, enfiando uma faca. O grito de Ana cortou a noite. O choque foi brutal. Sofia viu sua mãe tombar. A expressão de dor fixada nos olhos a atravessou como uma flecha. Não, não poderia ser. Tudo ao redor parecia desmoronar. O mundo girava, enquanto a realidade se despedaçava. O homem de capuz olhou para Sofia, um sorriso triunfante no rosto. Viu? Não há como escapar do que você é realmente. O legado voltou para você, filha. Um nó se formou na garganta de Sofia, enquanto a vida de sua mãe escorregava através de seus dedos. O homem ameaçador então se lançou na direção dela. Porém, em meio ao pânico e gritos, um novo grito ecoou da multidão. Tinha vindo de Ana. No mesmo instante, uma nova onda de luz atravessou o espaço. E antes que Sofia pudesse reagir, tudo se apagou repentinamente. E quando a escuridão tomou conta, a última pergunta que ecoou na mente de Sofia foi: o que realmente significava ser parte deste legado? O que mais ela ainda não sabia sobre si mesma? Enquanto a sombra do desconhecido pairava sobre ela, a pergunta permanecia: havia algo mais devastador reservado para o futuro? O que realmente significava ser parte deste legado? O que mais ela ainda não sabia sobre si mesma? Enquanto a sombra do desconhecido pairava sobre ela, a pergunta permanecia: havia algo mais devastador reservado para o futuro? E então, a escuridão começou a se desfazer à luz de um novo dia. O chão tremeu sob os pés de Sofia e, como uma onda, o caos que a rodeava a engoliu novamente. Quando a fumaça finalmente dissipou e seus olhos se ajustaram à cena caótica, a visão que se apresentou era surreal. Cercada pelas figuras ameaçadoras dos homens armados e pela presença impactante de sua mãe ali, o tempo pareceu parar. Sofia sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, o coração disparado. Ela queria correr, mas o medo a paralisou. Mas então, tudo se voltou ainda mais imprevisível, quando o homem de capuz sussurrou com um sorriso sádico: "Você não pode protegê-la, Ana. O que está prestes a acontecer não é apenas sobre o legado, é sobre se livrar de todas as ameaças." As palavras ficaram presas na garganta de Sofia. O que ele queria dizer? O que mais estava por vir? E num instante, um clarão ofuscante cortou a escuridão. Uma explosão repentina. O barulho de metal se chocando. Sofia tropeçou, caindo ao chão, enquanto o calor a envolvia. Olhos arregalados, ela viu sua mãe sendo arremessada para o lado. Um grito ecoando pela noite. Naquele entrelaçamento de tempo e espaço, tudo parecia confuso. Enquanto a fumaça se dissipava, um novo personagem surgiu das sombras. Uma figura alta, uma mulher com um ar imponente.
parecia flutuar em meio à destruição. Sua presença emanava uma energia poderosa. A tensão cresceu, e Sofia sentiu que tudo mudava mais uma vez. Ana, o que você fez? A mulher olhou diretamente para Ana, e a expressão dela era de pura indignação. Mas, para a surpresa de todos, Ana sorriu. Um sorriso que fez o coração de Sofia disparar. Finalmente, você está aqui, mãe. Ana proferiu, revelando a intimidade que surpreendeu a todos, incluindo Sofia. Então, em um movimento inesperado, a mulher se virou e apunhalou a própria filha no estômago. O corpo de Ana se contorceu, e antes que qualquer som saísse de seus lábios, ela caiu no chão. Um grito mudo ecoando em seu olhar aterrorizado. Sofia ficou paralisada. O que acabara de acontecer? O choque era palpável. A adrenalina se transformou em terror. E a figura da mãe agora estava envolta em um manto de traição. Você não pode me entender, Ana. Estava na hora de você pagar pelos seus erros. A mulher declarou friamente. A sala estava em silêncio. O mundo parecia ter parado. Os homens armados recuaram ao ver Ana no chão. E a mulher, com seu olhar penetrante e um propósito maligno, se virou para Sofia. Agora, você é a única que tem que decidir o que fazer. A linhagem continua, mas agora é você quem vai fazer a escolha. Sofia quase não conseguia responder. Estava atordoada. Ana estava no chão, e o olhar da mulher dela transmitiu uma frieza que fez um frio cortar a espinha de Sofia. Escolha seus aliados e seus inimigos, Sofia. O legado é real e ele não espera. Você é uma peça-chave. Mas antes que pudesse processar completamente, a mulher desapareceu nas sombras enquanto as sirenes da polícia ecoavam ao longe, aproximando-se. E com isso, uma nova onda de pânico tomou conta de Sofia. Mãe, o que está acontecendo? Para onde você foi? O que você está tentando fazer? Mas tudo o que recebeu foi um eco distante. O tempo ainda parecia estar parado, e a única coisa que ocupava a mente de Sofia era a imagem de Ana, caída e machucada no chão. O que ela deveria fazer? Confusão e dor se misturavam em seu coração. Uma nova realidade havia surgido, e a única pergunta que restava era: ela estava realmente pronta para enfrentar o legado que parecia tão presente em sua vida? Com um último olhar para Ana, que agora lutava para tirar a vida de si mesma, e o tremor no corpo, Sofia sabia que tudo havia mudado. E somente agora ela percebia que a luta não era apenas contra as forças externas, mas contra monstros que habitavam seu próprio sangue. A história ainda não tinha terminado, e a verdadeira batalha estava apenas começando.